Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia voltada para a turma do terceiro ano do ensino médio. Hoje, vou fazer a correção da segunda atividade impressa que vocês fizeram. Essa atividade ela vai das páginas 88 a 93 do livro de vocês. Então, inicialmente, vai aparecer para vocês aí na tela a primeira imagem. Tem a ver com a correção que a gente vai fazer, tá? Ó, pessoal, essa atividade ela é bem importante, tá? Para o andamento do conteúdo que a gente está fazendo com vocês, certo? Muito bem. A questão número 1, ela quer saber o seguinte. No Brasil, as usinas hidrelétricas possuem vantagens quando comparadas às termoelétricas e termonucleares. Cite quais são elas. Então, e aí, quais são as vantagens das hidrelétricas sobre as demais usinas de geração de energia elétrica, né? Bom, aí nós temos uma imagem que mostrando uma hidrelétrica, certo? Tá aqui. A hidrelétrica, você já sabe, né, o que ela faz. Ela consegue produzir energia através do movimento das águas, né, que são represadas. Aqui nós temos uma figura mostrando exatamente isso. A resposta dessa questão está na página 88. Fala o seguinte. As usinas hidrelétricas que têm a maior capacidade instalada de produção no país produzem energia mais barata, isso é uma vantagem, com menos impactos ambientais, quando comparadas às usinas termoelétricas e termonucleares. Então, se torna mais barato, depois que construído e a produção de energia começa, fica mais barato, essa forma de geração aqui no nosso país, e também gera menos impactos ambientais. No caso da termoelétrica, a gente vai ver daqui a pouco que ela lança bastante poluentes na atmosfera, e as termonucleares têm rejeitos radioativos que podem ser poluentes para a natureza, né? Se não forem descartados da maneira adequada. É muito difícil lidar com o lixo radioativo. Então, a hidrelétrica ela tem essas vantagens em relação às demais. Ok? Agora, vamos para a questão número 2. A questão número 2 fala o seguinte. Nos anos de 2001, 2009, 2012 e 2013, que problemas relacionados ao setor de energia elétrica ocorreram no Brasil? E aí, o que aconteceu nesse período aí? Antes da gente responder essa questão, eu separei aqui uma aba só para explicar como funciona rapidamente. Uma termoelétrica. Ela é uma instalação industrial usada na geração de energia elétrica, eletricidade, a partir da energia liberada em forma de calor, normalmente por meio da combustão de algum tipo de combustível renovável ou não renovável. Então, perceba que a combustão, ou seja, a queima de alguma coisa, né? Como aqui falou, pode ser renovável ou não. Aqui é a imagem da termoelétrica em funcionamento. Olha a quantidade de gases que ela libera aí para a atmosfera, certo? A queima pode ser, por exemplo, de carvão, mineral, que é um combustível não renovável. Mesmo assim, libera bastante gás poluente, né? Como CO2 e assim por diante. Petróleo também. Então, existe a possibilidade de produção de energia através da geração do calor, da queima de alguns combustíveis, mas é poluente, faz mal ao meio ambiente. E a nuclear,
termonuclear, a gente já sabe, né, que vai usar elementos radioativos, né, na produção de energia elétrica, principalmente urânio, por exemplo, né, e o descarte do resíduo radioativo se torna uma difícil decisão, né? Então, pode ser poluente também dependendo do descarte. Além do fato de que, se ocorrer algum acidente nuclear, algum vazamento, aí se torna um sério problema. A gente já conhece a história de Chernobyl, por exemplo, que foi um capítulo triste da história da União Soviética, que deixou uma lição para nós, tomarmos cuidado, né, com a produção de energia através do uso da energia nuclear, certo? Vamos para a questão número 3. A questão número 3 fala dos apagões, 2001, 2009, 2012 e 2013. E aí, que problemas aconteceram? A resposta dessa questão, que vai aparecer nas páginas 90 e 91. A página 90 vai mostrar o que aconteceu em 2001. Fala o seguinte: verificou-se que, além da carência de investimentos em geração, o setor de energia elétrica no país não apresentava linhas de transmissão unificando o território nacional. Então, as regiões eram meio que isoladas com relação à geração de energia elétrica. E o que acontecia por causa disso? Caso existisse uma rede com densidade adequada, em 2001 o governo poderia ter evitado a interrupção na distribuição de energia elétrica, conduzindo energia das usinas das sul e norte para as regiões sudeste, nordeste e centro-oeste. Então, essas três regiões ficaram no escuro e a solução seria mandar de outras regiões a energia para elas, só que não havia uma ligação, vamos dizer assim. Os sistemas eram separados. A distribuição de energia era meio que separada uma das outras. E aí não tinha como haver esse auxílio. Então, infelizmente, em 2001 aconteceu isso. Em 2009, 2012 e 2013, ocorreram outros problemas graves de transmissão que atingiram o fornecimento de energia elétrica e deixaram várias unidades da Federação Brasileira completamente no escuro por diversas horas. Então, veja que as linhas de transmissões, se não estiverem interligadas umas com as outras, os fios, né, vamos falar assim, aqueles fios de alta tensão que correm em todo o território, né, levando energia, se eles não estiverem interligados em todas as regiões brasileiras, caso uma delas tenha algum apagão, é difícil a energia chegar lá de volta, né? Demora mais, tem que esperar uma manutenção que pode demorar até dia, né, de duração. Então, em 2001, aqui eu separei um artigozinho que fala exatamente sobre o que aconteceu. Foi marcado na história do Brasil, né? O apagão energético de 2001. Em 2001, a população brasileira presenciou uma ameaça de apagão elétrico e foi obrigada a adotar medidas de racionamento de energia. Muito bem. O que aconteceu? Em 2001, a população foi obrigada a mudar seus hábitos de consumo de energia drasticamente. O risco iminente de corte de energia elétrica em todo o país, um fenômeno que ficou conhecido como apagão. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele adotou algumas medidas de enxugamento da máquina pública e aí privatizou algumas empresas, incluindo aquelas de distribuição de energia, certo? Além disso, teve um aumento do consumo de energia por causa do crescimento populacional. E houve o aumento de produção pelas indústrias. Então, isso daí demandava mais energia, certo? Então, temos aqui dois fatores, né? A privatização e essa transição aí pode ter sido uma coisa importante nesse apagão 2001. E também o fato do aumento do consumo de energia, que demandava mais energia. Para piorar a situação, outro fator foi o fato de que 90% da energia era produzida por hidrelétricas e necessitavam de chuva para manter o nível adequado de seus reservatórios para a geração de energia. Só que em 2001, houve uma escassez de chuva e o nível da água dos reservatórios hidrelétricos estava baixo. Então, por isso, a situação ficou agravada, né? E a ausência de linhas de transmissão impediu o governo de manejar a geração de energia e onde havia para locais onde havia a falta de eletricidade. Como a gente já viu aqui no livro, não havia uma ligação, né, uma interligação entre as regiões brasileiras naquela época.
Então, algumas medidas foram adotadas, depois vocês podem observar aqui que algumas pessoas tiveram que fazer um racionamento de energia, porque senão poderiam até pagar multas. Foi acionado o uso de termoelétricas, né, para poder auxiliar as hidrelétricas e tudo mais que estavam passando por esse aperreio, né, por causa da falta de chuvas e tal. Então, a população foi adotando costumes novos, né, de redução de energia, trocaram as suas lâmpadas incandescentes por fluorescentes, que economizam mais, etc. Então, vejo como de 2001 para cá, algumas medidas precisaram ser feitas para evitar novos apagões. Deu para entender? Então, vamos para a questão seguinte. A questão número 3. Explique por que é bom que haja a instalação de termoelétricas no território brasileiro. Essa resposta vai estar na página 91. Voltando aqui para a termoelétrica. A instalação de termoelétricas visa diversificar a matriz energética brasileira e evitar novas crises. As usinas hidrelétricas, que produzem energia mais barata e relativamente menos poluente, permanecem prioritárias no abastecimento, mas as termoelétricas podem ser acionadas em períodos de pico no consumo ou quando é necessário preservar o nível de água nas represas. Olha aí. É uma precaução, né? Então, é uma espécie de plano B, vamos falar assim, já que as hidrelétricas são a principal fonte de energia. As termoelétricas serviriam como um plano B, caso haja pico na questão do consumo de energia, ou quando o nível das represas precisar ser preservado por causa de falta de chuva, aí seriam acionadas as termoelétricas como auxílio, certo? Por isso que é bom diversificar, não depender apenas de uma forma de geração de energia. Tá bom? Essa é a resposta da questão. Vamos para a questão número 4. No Brasil, na década de 70, o governo estabeleceu como prioridade a construção de usinas e, por causa disso, né, uma prioridade a construção de usinas de grandes represas. Por que isso ocorria? Vou ler novamente. No Brasil, na década de 70, o governo estabeleceu como prioridade a construção de usinas com grandes represas. Explique por que isso ocorria. Isso aí, no caso, são usinas hidrelétricas, né? Mais uma vez falando sobre as hidrelétricas. E aí, por que ocorria essa ideologia, essa ideia de construir usinas hidrelétricas como grandes represas? Ou seja, uma grande área inundada, né? Bastante água aqui, ó. Isso aqui é um rio que foi barrado aqui por essas construções aqui da usina, que é Itaipu, tá? A maior do Brasil. A resposta está na página de 92. Na década de 70, o governo estabeleceu como prioridade a construção de grandes usinas com grandes represas. Pois na época, olha a resposta, não era exigida a aprovação dos projetos pelos órgãos ambientais, o que passou a existir somente a partir de 1986. É o caso de Itaipu, a maior usina hidrelétrica brasileira no Rio Paraná. Viu? Então, o que tem a ver isso aqui com os órgãos ambientais, né? Porque para você construir a represa aqui, você tem que pesar, ver se é necessário que haja um afastamento das populações, se morar gente por aqui. E tem que ver a parte ambiental no que diz respeito às árvores que tiveram que ser submersas aqui, né? As vegetações, os animais que viviam aqui, tudo isso, eles têm que calcular para analisar se vale ou não a pena a construção da hidrelétrica, certo? Então, uma grande área vai ser inundada, vai prejudicar esse ecossistema aqui. Por mais que gere energia elétrica depois, seja vantajosa, seja barata, tenha vantagens em relação às outras, é menos poluente, mas alaga uma área muito grande, ó, prejudica o meio ambiente no sentido de que muitas vegetações morreram por causa da represa que foi feita aqui,
que alagou uma grande área nessa região. Então, os órgãos ambientais, até 86, não tinham como barrar, né, vamos dizer assim, não era pedir a opinião de ninguém nesse sentido. Só a partir daí, de 86 em diante, é que os órgãos ambientais vão ter uma voz, né, para poder ser levado em consideração antes da construção de uma grande represa como essa. Tá bom? Essa questão essa foi a resposta. Vamos para a questão número 5. Usando a tabela da página 93, responda a: qual a usina hidrelétrica com maior potência final do Brasil? Muito bem. Aqui no livro de vocês, na página 93, tem uma tabela. Essa tabela ela vai ter o título seguinte: as grandes obras de construção de hidrelétricas, aliás, Brasil, área inundada e potência final de algumas principais usinas hidrelétricas. Então vai aparecer aqui algumas grandes usinas do Brasil, certo? E alguns dados como, por exemplo, o Rio, onde ela foi construída, a área inundada em quilômetros quadrados e a potência final em quilowatts. Então, a letra A, ela quer saber, inicialmente, qual aqui tem maior potência final. O que tem maior potência final, a gente vai olhar de acordo com essa última coluna da tabela, né? Então, perceba aqui que tem uma que tem 7 milhões, a primeira. Essa é a usina de Itaipu, no Paraná. Tem um asterisco aqui. Vamos olhar aqui embaixo, o que ela quer dizer. Aqui tem a notinha de rodapé, né? Um asterisco. Somente a parte pertencente ao Brasil, que vai ter 7 milhões de quilowatts. A produção total é 14 mil megawatts. E megawatts é maior do que quilowatts, tá? Os demais, 7 mil megawatts, pertencem ao Paraguai, porque a gente sabe que ela é binacional. Itaipu pertence ao Paraguai e ao Brasil. Uma parte vai para o Paraguai, o Brasil compra de volta. Então, o total é 14 mil megawatts. Ou 14 milhões de megawatts, se você pegar os dois países. Mas como a gente está analisando a área do Brasil, certo? Então, a potência final aqui é cortada ao meio. Aqui abaixo de Itaipu vai ser a de Tucuruí 1 e 2 no Pará. Está no Rio Tocantins. 8.535.000 quilowatts. Então, quando você olha, aqui está dentro do território brasileiro, vai ser Tucuruí 1 e 2, né? Com maior potência final. Mas quando você analisa de modo geral, a usina que mais tem potência final é Itaipu, no Paraná. Produz mais energia. Letra B. Qual a usina com mais potência final do Nordeste? No Nordeste aqui, a gente tem que analisar de acordo com o que está entre parênteses aqui, ó. Paraná não é no Nordeste, Pará é no Norte. Aí Bahia já fica no Nordeste. Paulo Afonso, 4, fica no Rio São Francisco. Vai ter 2.462.400 quilowatts. São Paulo, Minas, Monção, Xingó, Alagoas, Sergipe. Essa é 1.162.000 quilowatts, então ela já vai ter menos capacidade final do que de Paulo Afonso, potência final, né? Descendo mais, Mato Grosso, Minas, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia de novo, Sobradinho, 1.050.300 quilowatts de potência final. Então veja que a maior entre os três aqui que estão na tabela do Nordeste, né? Entre Sobradinho, Xingó, Paulo Afonso 4, vai ser o de Paulo Afonso 4, 2.462.400 quilowatts. No Rio São Francisco. Tá bom? Todos os três aqui, todas as três usinas estão aqui no Nordeste, ou no Rio São Francisco. De Xingó também, e de Sobradinho também, porque o rio é bastante extenso. Letra C da questão. Qual usina possui maior área inundada em quilômetros quadrados? Aí agora a gente vai usar essa coluna aqui.
Então, perceba que o de Itaipu tem 1.350 km² de área inundada, muito grande isso, né? Tucuruí 2, 2.430, olha a quantidade de área inundada, né? Muito grande. Maior do que Itaipu, quase 2 vezes. São Francisco pequeno aqui, ó, essa Paulo Afonso é uma área represada pequena, 4 apenas km². Mas se a gente for descendo, vamos encontrar uma de 4.200, olha, é Sobradinho na Bahia. Essa aqui tem uma área inundada mais abrangente, 4.200 km², é maior em área inundada, certo? Essa é a resposta da questão número 5, aliás. 6, agora vamos responder o que levou à descentralização da energia, o que levou à descentralização da geração de energia para regiões que estiveram marginalizadas ao longo do século XX no Brasil. E aí? A gente sabe que a região sudeste é a que possui, juntamente com as outras regiões ali sul, né, também uma maior quantidade de rios aí que são aproveitados para energia, né, hidrelétrica. Mas por que levou à descentralização? Essa resposta vai estar na página 93. Diz o seguinte: o provável esgotamento das possibilidades de construção de grandes usinas hidrelétricas na região sudeste e os investimentos feitos no sistema interligado nacional, sim, levaram à descentralização da geração de energia para regiões que estiveram marginalizadas ao longo do século XX. Então, essa é a resposta da questão número 6. Não havia mais como construir grandes hidrelétricas no Sudeste, porque já havia muitas, né? Suficiente. E aí o sistema interligado nacional foi levando para outras regiões possibilidade de construção. Essas regiões estiveram marginalizadas ao longo do século XX. Aqui é uma página, ons.org.br. O ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que explica sobre o que é o SIN, Sistema Interligado Nacional. O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotermo-eólico, então vai ter usinas hidrelétricas, termoelétricas e usinas eólicas também, de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é constituído por 4 subsistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e a maior parte na região Norte. Como é que ela é positiva, né, para o Brasil? A interconexão dos sistemas elétricos por meio da malha de transmissão propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade. Então, não vai mais acontecer o que aconteceu, por exemplo, em 2001, 2009, e naquelas outras situações que a gente analisou aqui, né? Na questão que a gente respondeu. 2001, 2009, 2012, 2013. Né? Onde os problemas de transmissões acarretaram dificuldades, né, na geração de energia para algumas partes do Brasil. Por quê? Porque a interconexão dos sistemas elétricos agora. Tem um mapa mostrando mais ou menos como é que funciona. Isso daqui, está aqui, ó. Esse é o mapa que vem mostrando como é que funciona esse sistema que a gente conhece como o Sistema Interligado Nacional. Então, todas as regiões vão estar interligadas aqui. Então, se uma delas tiver um problema de geração de energia, a outra vai lá e, como é interligada, vai auxiliar. E essa região não vai passar horas e horas apagada no escuro, né, como aconteceu em outros momentos. Tá bom? Então, as linhas que estão aqui de forma contínua são as linhas que já existem, né? Isso aqui é em 2024, uma previsão, certo? Para as inexistentes, que no caso são as que vão ser feitas no futuro. As que vão ser feitas no futuro são tracejadas, por exemplo. As linhas vermelhas aqui tracejadas, as linhas verdinhas aqui tracejadas, são as que ainda estão sendo projetadas, construídas ou
serão feitas, né, futuramente. Mas a maior parte já é existente, né? E aí veja que o Brasil todo é contemplado, todos os estados da federação são contemplados por essas linhas de transmissão. Tá bom? Aqui são fios de alta tensão, vamos dizer assim, que levam a energia das usinas para os principais lugares. Todas as capitais, se você observar, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, todas estão interligadas e a partir delas aí lança energia para precisar, tá bom? Então é assim que funciona. Então, pessoal, acho que deu para entender esse assunto, bem interessante. Caso não tenha dado para entender alguma coisa, caso eu tenha falado muito rápido, ou esquecido de falar algum detalhe, aí vocês podem me avisar, me perguntar, e aí eu vou ter o prazer de ajudar, tá bom? Então, tenham um bom dia, se cuidem, até a próxima aula.